Linguask, Beginner 1, Lesson 7. Finge que tem um 7 aqui, porque eu perdi o giz que eu usava para escrever nesse negócio. Então, gente, a aula de hoje ela vai ser bem diferente de todas as aulas que a gente teve até agora. Por que isso? A aula 7 deveria ser sobre o Simple Present, só que todo o conteúdo que está nos slides dessa aula eu já havia dado em aulas anteriores, eu acabei me adiantando. E aí eu vou aproveitar essa aula para fazer um vídeo que eu queria fazer antes lá da aula 1. Eu só não havia feito esse vídeo lá atrás porque eu fiquei com medo de não dar conta. E aí eu pensei em fazer isso pós aula 10. Mas como a gente acabou ficando com um espaço vago aqui no meio, e eu acho que isso é um assunto que eu deveria abordar o quanto antes, eu vou estar aproveitando essa aula 7 para fazer essa aula. Então, a aula de hoje ela vai ser meio que uma aula de conteúdo extra, mas eu acho que essa vai ser a aula mais importante que vocês tiveram até agora. Na aula de hoje, eu não vou estar ensinando efetivamente inglês para vocês, mas eu vou estar ensinando para vocês métodos de estudar inglês ou qualquer outra língua que vocês queiram estudar. Primeiramente, um curso completo de inglês seria um curso que consegue abordar muito bem a gramática da língua inglesa e também o vocabulário. No Linguask a gente não tem uma abordagem boa de vocabulário, mas a gente tem uma muito boa de gramática da língua inglesa. Então, eu vou estar ensinando vocês a conseguirem esse vocabulário. Só que essas duas coisas, gramática e vocabulário, podem ser um problema quando você acredita que apenas essas duas coisas vão fazer com que você seja capaz de conversar em inglês com alguém e entender alguém conversando em inglês com você. Na verdade, mais importante que essas duas coisas é ouvir conteúdo direto em inglês e consumir intensamente essa língua. Parece intuitivo, mas tem muita gente que sabe muitas palavras em inglês, tem um vocabulário muito grande de inglês, consegue até pegar um texto para ler, mas não consegue entender o que outra pessoa fala e muito menos consegue falar ou formular as próprias frases. Por outro lado, tem muita gente que ou foi morar fora do país, ouviu muita série ou ouviu muita música em inglês e por conta disso a pessoa consegue falar inglês perfeitamente e ouve e entende muito bem qualquer coisa que é dito para ela em inglês. E essa pessoa muitas vezes não tem a menor ideia do que é um auxiliary verb inversion, o que é um pronome, o que é um artigo. Às vezes ela nem conhece essas nomenclaturas, só que ela consegue usar perfeitamente todas essas coisas. Para quem estiver interessado em entender por que isso acontece, eu vou deixar 2 vídeos para vocês que eu acho que são muito interessantes. A primeira é uma palestra muito antiga do Stephen Krashen, que é um linguista muito famoso, principalmente no meio poliglota. Qualquer grupo que você entrar na internet ou vídeo que você vê no YouTube sobre alguém que é poliglota, que fala muitas línguas, é muito provável que eles vão ou citar o Stephen Krashen, ou eles vão falar de algum método de estudo linguístico que tem como base a teoria do Comprehensible Input, que seria traduzido mais ou menos como entrada compreensível do Stephen Krashen. Eu gostaria que vocês pausassem esse vídeo, pausassem esse vídeo e fossem ver esse outro vídeo que eu recomendei. Ele tem legenda, ele não tem legenda em português, mas ele tem legenda em inglês. Qualquer coisa vocês podem só ativar a tradução automática do YouTube, que com essa legenda específica ela funciona muito bem. E caso vocês queiram complementar um pouco mais esse vídeo aí que eu tô recomendando, eu vou recomendar um outro vídeo, que é esse aqui. Esse aqui tem legenda em português de fato. E depois de assistirem esses conteúdos, eu acho que fica mais claro aquilo que eu tava falando sobre a importância de ouvir inglês e consumir o conteúdo em inglês. E aí vem outro problema. Como que eu vou consumir conteúdo em inglês? Onde eu vou acessar esse conteúdo? E aí que eu entro. Eu passei muito tempo estudando inglês de formas pouco eficientes, mas eu fui aprendendo um pouco e eu fui acumulando muitas e muitas ferramentas de estudo em inglês. Atualmente eu estou estudando japonês e por conta disso eu aprendi mais inúmeras ferramentas que podem ser usadas tanto para o japonês, quanto para o inglês, quanto para o alemão. E aí eu vou estar compartilhando todas elas com vocês hoje. Nenhuma dessas ferramentas é obrigatória e eu até acho meio impossível utilizar todas ao mesmo tempo, a não ser que vocês tenham muito tempo livre. Mas eu vou estar expondo vocês a várias e aí vocês podem estar vendo e testando e descobrindo quais vocês se adaptam melhor e quais vocês sentem que são mais eficientes. A primeira delas é para quem quase não tem vocabulário em inglês, você se depara com muitas, mas muitas palavras que não conhece. E além disso, tem muita dificuldade com a própria estrutura do inglês, a ordem que as palavras aparecem em inglês. Esse é o Duolingo. Tem muita gente que não gosta dele, que não recomenda ele para o estudo de inglês, mas eu acho que o Duolingo, por mais que ele não te leve à fluência, ele é uma ótima porta de entrada para o inglês, para quem não sabe nada, para quem está muito no começo. O Duolingo funciona como se fosse um joguinho. Ele te ensina 4 palavras e ele fica repetindo essas 4 palavras para você memorizar e você vai acertando. Se você erra, você pode perder uma vida. E conforme você vai passando de nível, ele vai te dando mais palavras e ele também vai te dando mais frases. E conforme você vai subindo, você vai tendo cada vez mais palavras, ou seja, cada vez
frases mais específicas e com uma gramática cada vez mais rica, só que é de forma muito gradual e muito sistêmica. E é por isso que o Duolingo ele é muito confortável. E aí tem um porém, vocês vão começar com uma curva de aprendizado gigantesca no Duolingo, só que o Duolingo vai levar vocês a estagnarem se vocês continuarem nele. Eu recomendo que quem tá aprendendo faça o Duolingo até a metade, e aí depois vocês irem para outros métodos de ensino. Vocês podem até continuar com o Duolingo, diminuindo o ritmo dentro dele. Às vezes vocês querem muito terminar. Eu terminei o Duolingo, eu acho muito divertido ficar ali fazendo joguinho. Mas ele depois de um tempo ele não pode ser o seu método principal de ensino. Uma das coisas que eu queria falar do Duolingo antes de passar para a próxima é que tem algumas ferramentas dele que as pessoas não usam muito, mas que são muito boas. A primeira é que todo nível tem essa chavezinha, que se vocês clicarem, vocês vão ter acesso a toda a gramática que vai ser introduzida naquela lição. E a segunda é que se vocês se depararem com uma frase que vocês erraram e não sabem por que erraram, ou tá muito estranho, ou vocês têm algum aspecto da gramática ali que o Duolingo não te explicou e você não sabe de onde que surgiu, você pode clicar bem aqui nesse balãozinho e você vai cair num fórum do Duolingo de discussão especificamente sobre aquela frase. Provavelmente a pergunta que você estiver fazendo para si mesmo, alguém já fez e outro alguém já respondeu. E as pessoas tendem a dar respostas muito boas e muito completas. A comunidade do Duolingo é maravilhosa. Acho que a melhor coisa nesse aplicativo é a grande quantidade de pessoas que têm uma paixão muito grande para aprender línguas e que estão dispostas a ajudar umas às outras e compartilhar novos métodos de ensino. Saindo do Duolingo, vocês vão fazer duas coisas. Vocês vão começar a ler inglês e a ver vídeos e ouvir o inglês. E aí tem várias formas de fazer isso. Primeira coisa, se vocês forem ler inglês, vocês vão precisar de um dicionário. Alguns dos dicionários que eu recomendo é o Lingui, que ele tem esse sistema de te dar a palavra sempre com frases, então ele é muito contextualizado. Às vezes, melhor do que uma tradução ou uma explicação é ver várias frases de exemplo. Você meio que começa a olhar todas e faz uma conexão, uma ligação, e aí você meio que entende o que ela quer dizer. O próximo dicionário que eu vou falar é o Urban Dictionary. O Urban Dictionary ele não tem uma versão em português, ele é só em inglês, só que ele é muito útil quando vocês se depararem com uma palavra que parece que não existe em absolutamente nenhum dicionário. Muito provavelmente essa palavra é ou uma gíria, ou um trocadilho, ou uma expressão, e é nisso que o Urban Dictionary se especializa. Qualquer gíria que você jogar lá dentro, provavelmente vai ter alguma explicação do que isso significa. E outro dicionário muito, mas muito bom, e esse tem tradução para o português, é o Cambridge Dictionary, ou seja, o dicionário da Universidade de Cambridge. Então, 3 dicionários online. Que é o significado de uma palavra, usa o Cambridge Dictionary, que é uma frase com uma palavra, usa o Lingui. Você não encontra essa palavra em lugar nenhum, parece que ela não existe, Urban Dictionary, que com certeza vai estar lá. Além disso, para leitura em inglês, às vezes ficar copiando e colando palavra em dicionário pode não ser muito eficiente, então eu vou recomendar um terceiro dicionário, e esse é uma extensão. Para adicionar uma extensão no Google, vocês vão clicar aqui nesse quebra-cabeça, vocês vão clicar em gerenciar extensões, clica nesses 3 risquinhos aqui, e a gente vai abrir o Chrome Web Store. Aqui vocês podem pesquisar por essa extensão e depois só clicar em adicionar e ela vai parar ou na sua barra de extensão ou ali dentro da pecinha do quebra-cabeça. Aí é só clicar nesse plugzinho aqui para ela poder fazer parte da sua barra de extensões. A extensão que eu vou falar é a extensão que eu estou recomendando aqui é o Lingualio. Com essa extensão a gente pode selecionar uma frase inteira em inglês ou apenas uma palavra de qualquer texto que a gente estiver lendo no nosso navegador e ele vai nos dar uma tradução razoavelmente boa. Outra forma interessante de praticar a leitura em inglês, junto com a nossa capacidade de ouvir em inglês, é através de audiolivros. E tem muitos, mas muitos canais de audiolivros em inglês. Uma coisa muito legal que vocês podem fazer com audiolivros é o seguinte. Pega um livro que vocês têm em português físico, no meu caso eu fiz com Harry Potter, então peguei o livro do Harry Potter em português, e procurei a versão dele em inglês e baixei o PDF na internet. E abri o PDF como navegador do Google. E aí eu procurei um audiolivro do Harry Potter no YouTube. A maioria dos livros mais famosinhos vai ter um audiolivro em inglês. E aí eu fiquei tentando ouvir o audiolivro em inglês enquanto eu lia o PDF em inglês. Caso tinha alguma palavra que eu não sabia, como eu estava vendo pelo PDF no navegador, eu podia só dar 2 cliques e ver o significado de alguma palavra. Se eu não conseguisse entender uma frase inteira ou um termo de forma alguma, eu pegava o meu livro físico de Harry Potter, procurava a parte em que eu estava ali no PDF e via qual foi a tradução que foi feita para o português daquela expressão. E outro lugar muito legal para ouvir audiolivro é nesse canal aqui, Learn English Through Story. Aprenda inglês através de histórias. Ele é dividido em níveis, então vocês vão conseguir encontrar histórias com vocabulário mais simples e já tem direto o texto na tela.
Eles têm um sistema de níveis, então se vocês pegarem nível 1, vocês vão achar histórias com vocabulário mais simples. Só é meio maçante porque algumas histórias são muito focadas às vezes em clássicos, eles têm alguns audiolivros de Shakespeare. Pode ser que uma galera não goste muito, mas eu acho o trabalho dos caras bem interessante. Além de ler histórias e livros, vocês também podem procurar notícias. Por exemplo, tem o Washington Post, tem o New York Times, que é muito famoso, tem a BBC News, que é da Inglaterra, que são alguns portais de notícia que eu costumo, vez por outra, eu tô abrindo pra ler alguma coisa. Eu também acho muito legal procurar notícias que repercutiram muito no Brasil em alguns jornais estrangeiros pra ver mais ou menos qual que é a visão que eles estão tendo lá fora do que tá acontecendo aqui. Terminando com a parte de leitura, alguns aplicativos agora para ver vídeos em inglês. A primeira é uma extensão do Chrome para quem tem Netflix. O nome dessa extensão é Language Learning with Netflix. Vou deixar o link também para quem quiser. E ela vai fazer o seguinte, ela vai caçar a legenda em inglês de várias séries. Normalmente, na Netflix, você não tem acesso à legenda em inglês de todas as séries. Com essa extensão, ela libera essa legenda, porque provavelmente lá nos Estados Unidos eles têm a legenda em inglês disponível. Não só isso, vocês podem clicar na extensão direto aqui na tua aba de extensão, e ela vai já recomendar algumas séries que ela acha que são melhores para vocês aprenderem inglês. Eu vou recomendar duas que eu acho muito boas. A primeira é Friends, que é uma série de comédia, talvez vocês já conheçam. Friends é muito, mas muito bom pelo seguinte fato. A maioria das situações em que os personagens se encontram são situações muito reais. Ela não é uma série que se passa no espaço ou que se passa num mundo medieval ou qualquer coisa assim. É uma série que se passa no mundo real e a maioria dos tramas de personagens e o vocabulário que eles vão acabar usando são provavelmente vocabulários que você usaria muito se você estivesse fora do país. Além disso, Friends tem episódios de 20 minutos, então se tu vai sentar pra assistir uma série pra estudar, eu acho muito mais fácil você acabar vendo 2 episódios de 20 minutos do que um de 40. Porque normalmente você senta, tá, vamos aqui, só 20 minutinhos de boas, se assiste, e daí, não tô tão cansado, acho que dá pra assistir mais uma, beleza. Você acaba assistindo 40 minutos. Agora, se você pega uma série que tem direto 40 minutos, já dá um tipo, nossa, 40 minutos, vou ficar muito cansada. Não sei, eu acho Friends mais fácil de assistir muita coisa. E outra série que eu queria recomendar, eu vou recomendar Stranger Things, mais porque é uma série original da Netflix do que qualquer coisa. Por que é interessante ver as séries originais da Netflix? Porque as séries originais da Netflix têm uma coisa chamada Audio Description, que é uma segunda opção de dublagem em inglês que é feita para pessoas que são cegas. Então vai haver uma descrição de absolutamente tudo que estiver acontecendo na tela. Porque isso gera aquele comprehensible input, aquela entrada compreensível que o professor Steven Krashen havia falado no vídeo, caso você tenha assistido. Sabe aquele momento do vídeo que ele pega, levanta a mão dele e fala em alemão, essa é a minha mão, e você simplesmente entende porque ele está falando e o gesto dele é muito coerente com o que ele está falando, a imagem te ajuda muito a compreender? Então, quando você põe a descrição de áudio da Netflix, você vai estar vendo alguém pegando o celular e discando vários números, e você vai ter uma voz de alguém falando em inglês. Ela pegou o celular, ela está agora discando números. Ela pega o celular e coloca em sua orelha. Você tem alguém utilizando do inglês para falar algo que é totalmente coerente com a imagem. Então, por causa disso, é muito fácil vocês pegarem novas palavras dessa forma. E para quem não tem Netflix? Para quem não tem Netflix, tem uma versão que ainda está no beta, mas já é muito boa, dessa mesma extensão, para o YouTube. Mas o YouTube tem um problema. Nem todo vídeo do YouTube tem legenda de verdade. Tem muito vídeo que tem a famosa legenda gerada automaticamente. E essa legenda já foi muito ruim lá atrás, hoje ela até que funciona, mas ainda mais ou menos. Pro YouTube eu acho muito interessante, para quem tá começando, pegarem canais que tenham de fato legenda em inglês. Ele não precisa ter legenda em português, porque a tradução que é feita pelo aplicativo é de fato muito boa. E agora o problema é, quais canais assistir? Se vocês quiserem, aqui na extensão, assim como acontece com a Netflix, ele tem algumas recomendações de canais. E eu também vou deixar na descrição alguns canais do YouTube que eu gosto, mas isso vai muito do meu gosto pessoal. Por último, para quem quer assistir séries e filmes, mas não tem acesso à Netflix, vocês vão baixar vocês vão entrar nesse site aqui, legendasbrasil.org, e vão baixar esse programinha aqui pro computador de vocês. Vocês podem pegar um arquivo de série ou filme que vocês tenham legalmente baixado no seu computador, e vocês podem simplesmente clicar com o botão direito e clicar em baixar legenda em inglês. E ele vai automaticamente, milagrosamente, eu não sei como, encontrar uma legenda que é perfeita pro arquivo que você selecionou. E aí, para assistir esse filme, vocês vão vir aqui nesse site, que é o video.fluentcards. Vocês vão arrastar para cá o arquivo de legenda junto com o arquivo de filme ou de série. E aí, com esse aplicativo aqui, vocês vão ter algo muito parecido com o que vocês tinham lá na Netflix.
Vocês vão ter a legenda ali do lado, vocês podem voltar, dar play aqui no cantinho. E usando esses recursos junto com aquela extensão que eu tinha falado, do Lingui, vocês podem clicar 2 vezes em alguma palavra que vocês não conhecem e ter a tradução. Então fica mais ou menos igual aquela extensão da Netflix. Para finalizar o vídeo, eu queria mostrar para vocês alguns aplicativos para celular que também são muito bons. Eu só tenho Android, eu não tenho iOS, eu não tenho iPhone, então eu não tenho certeza se esses aplicativos têm na Apple Store, mas acho que dá pra dar uma conferida, provavelmente mais da metade dos que eu vou falar aqui estão disponíveis. O primeiro é o HiNative, ele é um aplicativo para fazer perguntas, e ele tem tipo um sistema de pontos muito interessante. A ideia do aplicativo é o seguinte: toda vez que eu for fazer uma pergunta, eu vou gastar uma quantidade de pontos e pessoas que são americanas vão responder a minha pergunta. Para poder fazer outra pergunta, eu tenho que ganhar mais pontos. E para fazer isso, eu vou ter que procurar americanos que estão aprendendo português e responder a dúvida deles sobre português. Se a minha resposta for a melhor resposta, eu recebo ainda mais pontos. E por conta dessa mecânica muito simples, vocês acabam recebendo essa ferramenta que é muito boa para vocês terem suas dúvidas respondidas. E ela também é muito interessante porque vocês têm a oportunidade de ajudar outras pessoas a entender quais são as dificuldades que pessoas que não falam português têm com a nossa língua. E até perceber que talvez as dificuldades que eles têm com o português são muito parecidas com as que você tem com o inglês. E falando desse negócio de interagir com americanos e tudo mais, tem 2 aplicativos muito parecidos e muito interessantes para aprender idiomas falando com nativos de outras línguas. São eles o HelloTalk e o Tandem. Eu prefiro um pouco mais o Tandem, porque eu acho que as políticas lá dentro do aplicativo são um pouco melhores, mas os 2 são muito bons e acho que vale a pena ter os 2 baixados, até porque você tem mais oportunidades de encontrar pessoas para conversar. A premissa dos 2 é bem parecida. Você vai colocar a língua que você fala, no nosso caso português, e a língua que vocês querem aprender, provavelmente inglês, e eles vão procurar pessoas que estão fazendo o contrário, pessoas que falam inglês e que estão aprendendo português. E aí vocês podem conversar com essas pessoas, ou por videochamada, ou por mensagem. E os 2 aplicativos têm ferramentas de correção, tradução. É tudo otimizado e feito para 2 pessoas que não falam a língua uma da outra conseguirem conversar e aprender com essa conversa. O Duolingo, aquele que eu ouvi falar anteriormente, também tem aplicativo para celular. Ele é um pouco melhor no desktop, porque no computador ele pede para você digitar mais do que no celular. Então no celular os exercícios acabam ficando mais fáceis e, consequentemente, você acaba aprendendo menos. Mas mesmo assim, o aplicativo para celular é muito bom. Às vezes você tá, sei lá, no ônibus ou numa fila e você simplesmente abre aquilo ali e começa a aprender inglês. É maravilhoso. E por último, outro aplicativo que eu queria falar, que tem uma premissa parecida com o Duolingo, entre aspas, é o Anki. O Anki, ele é um aplicativo de memorização, mas ele é muito usado no aprendizado de idiomas. Tem uma galera monstra que às vezes fala 17 línguas e boa parte delas utilizaram o Anki durante o seu processo de aprendizado dessas línguas. O Anki é muito simples, vocês podem fazer o seguinte: ou vocês vão baixar da internet alguns cartões, ou vocês criam seus próprios. E aí, vamos supor que eu baixei um cartão com 5.000 palavras em inglês. Eu vou definir quantas palavras por dia eu quero aprender. Vamos supor que eu quero aprender 10 palavras novas em inglês por dia. Então, todo dia ele vai mostrar a palavra em inglês, eu vou olhar e eu vou dizer se foi fácil ou se foi difícil para mim saber qual era a tradução dela. Dependendo da resposta que eu der, ele vai me cobrar novamente essa palavra daqui 10 minutos ou daqui 1 mês. Assim, o aplicativo ele vai fazendo uma seleção daquilo que você sabe e daquilo que você não sabe, e ele vai começar a só te perguntar aquilo que você é ruim. Aquilo que você é bom, ele vai te perguntar às vezes uma vez a cada 3 meses. Aquilo que você é bom, ele vai te perguntar todo dia, até você passar a ser bom e não esquecer mais essa palavra. É um aplicativo muito bom para pegar vocabulário novo e para memorizar. Para finalizar, eu vou estar deixando um link que eu achei recentemente, que eu achei super interessante. Para quem quiser, eu achei esse site genial, que é o site do Massive Immersion Approach. Seria abordagem de imersão massiva, imersão intensa. Esse site, um dos criadores dele é o Matt, o cara lá do primeiro vídeo que eu tinha mostrado, não o professor, o outro vídeo, aquele... Enfim. E esse site, ele tem um compilado de métodos de ensino e ferramentas que vocês podem usar. Ele é mais voltado para a língua japonesa, mas ali dentro tem muita ferramenta que dá para aplicar no inglês. Por sinal, o site está em inglês, mas é muito fácil só clicar aqui e traduzir com o tradutor. E ele tem muitos recursos legais. Por exemplo, aquele site que eu mostrei pra vocês, que eu posso só pegar um arquivo do meu computador e uma legenda, e ele vai criar tipo um playerzinho mais bonitinho, mais confortável, próprio para aprender uma língua, eu peguei lá do site deles. Eles também têm um material muito legal sobre como customizar o Anki, deixar o algoritmo do Anki ainda melhor para o aprendizado de línguas. Tem muita coisa, é muito legal, eu recomendo muito. E por hoje é só, eu espero que esse vídeo tenha sido interessante. Ninguém tem obrigação de utilizar nada do que eu falei nesse vídeo,
Mas se vocês querem de verdade aprender inglês e ser capaz de comunicar, eu acho que fazer um esforço para utilizar alguns desses recursos pode fazer uma diferença muito grande no seu aprendizado e, consequentemente, saber inglês faz uma diferença na sua vida. Por hoje é só e até o próximo vídeo!